Olá, me chamo Isabela Corrêa, sou assistente social e residente do programa Rede Amazônia. No vídeo a seguir, iremos tratar sobre medidas sociais em REURB. As medidas sociais em REURB consolidam-se como uma importante iniciativa para a regularização fundiária estar relacionado a outras políticas públicas e principalmente no acesso à cidadania da população regularizada. O que é um projeto social? O projeto social, ele trata-se de uma ação multidisciplinar e multissetorial de concepção e implementação de políticas públicas. De acordo com Armani, o projeto social é uma ação social planejada, organizada por meio de objetivos, resultados e atividades. No âmbito da política urbana, o projeto social é um instrumento para promover a integração social, a geração de renda, a sustentabilidade de medidas e a permanência das famílias tituladas na área. De acordo com o Caderno de Orientação da Caixa, o projeto social ele deve ser fundamentado na participação comunitária, colocado na prática cotidiana dos moradores os princípios e as diretrizes das políticas sociais, que têm como finalidade a transformação da realidade e a melhoria efetiva nas condições de vida da população. Os elementos indicados no projeto social são compatíveis com os objetivos e diretrizes da Lei 13.465 de 2017 e o Decreto 9.310 de 2018, podendo ser exemplificado através de promover a integração social e a geração de emprego e renda da população, garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais e franquear a participação social dos interessados nas etapas de REURB. Dessa maneira, o projeto deve ser elaborado e executado nas seguintes etapas. Primeiramente, o período de levantamento de informações necessárias, de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Lei 13.465, através do cadastro social das famílias, a verificação, através do cadastro social, da necessidade de inclusão dos cadastrados em políticas de assistência social, a realização das atividades durante o projeto de REURB, a partir do seu artigo 35, inciso 3º da Lei também 13.465, e as medidas de pós-titulação. Para isso, elaboramos 4 itens que discutem a respeito que passam nessas etapas do projeto social. Primeiro deles, o diagnóstico preliminar, que será possível ter uma visão preliminar da área a respeito de renda, de condições de habitabilidade, de moradia, a mobilização, a reunião de apresentação do projeto de REURB para a comunidade, o cadastramento e a coleta documental, onde haverá essa leitura social do que os moradores precisam, quais são as necessidades básicas, se são incluídos em políticas públicas, a leitura e interpretação também dos cadastros sociais para essa análise familiar, a participação na elaboração do projeto de regularização fundiária, a reunião de pactuação do projeto de REURB, quando será levado à população para ser pactuado, a partir das suas especificidades, colaborações, e, por fim, através do projeto de lei de zonas de interesse social. Cada face dessa já foi abordada ou em algum vídeo anterior, o qual eu falarei a seguir, e também será tratado neste vídeo. O diagnóstico preliminar pode ser observado através do vídeo Análise Preliminar da Área, que está contida na parte 2 deste curso. O de mobilização social está nos vídeos de formas de mobilização em REURB, na parte 2 deste curso. A reunião de preparação também está na parte 1, com o título Reunião Preparatória. O cadastramento e a coleta documental está inserida na parte 2, no vídeo de cadastro social de moradores e na coleta de documentação.
A parte 5, que será tratada aqui neste vídeo, será a leitura e interpretação dos cadastros social, a participação na elaboração do projeto de REUB, a reunião de pactuação também foi abordada no vídeo da parte 2, e também será abordado a seguir o projeto de lei de zona de interesse social. Para a contribuição da elaboração do projeto social, na parte 5, na fase 5, podemos observar a leitura e interpretação do cadastro social para fazer o acesso a políticas públicas de assistência social para essa população. Nesta fase, que compõe uma das etapas do projeto social, é a realização da leitura e interpretação da realidade encontrada em campo através do preenchimento do formulário de informações socioeconômicas. Através dessa sistematização dos dados e das informações coletadas em campo, é possível estabelecer uma rede de encaminhamento das possíveis situações que podem ser resolvidas através da política de assistência social, a saber, alguma delas: famílias ou mães chefes de famílias que não estão incluídas no Auxílio Brasil, inclusão de crianças, idosos e ou adolescentes no serviço de convivência, se houver, no CRAS da área. Ao identificar em campo alguma situação de violação de direitos, esses casos devem ser encaminhados ao CREAS. Para a realização desta ação, deve ser elaborado um relatório de demandas a serem atendidas, para posteriormente serem realizados os agendamentos das famílias ao CRAS e ou ao CREAS. E para esses locais de encaminhamento, devem ser citados prioritariamente dois: o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, está inserido na Proteção Social Básica, no qual constitui-se uma unidade pública estatal de base territorial. O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, em sua maioria divididos por bairro de abrangência. Desse modo, ao instituir o projeto de REUB e essa relação com o projeto social, deve-se verificar na área de realização do projeto qual CRAS abrangerá aquelas famílias do entorno. No âmbito da proteção social especial, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CRES, no qual atende indivíduos que vivenciam situações de violação de situação de risco pessoal ou social. No caso de sua localidade, pode variar de acordo com a dimensão territorial do município ou da região. Sobre o cadastro único, ele é um instrumento importante para a participação nos programas e é necessário essa inscrição. Essa inscrição é feita no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e nele poderá dar acesso a várias outras políticas de assistência social, como tarifa social, ID Jovem, carteira do idoso. O CadÚnico consolida-se como também uma base de dados importante e é orientado a manter o cadastro atualizado sempre a cada 2 anos. No que tange à política de assistência social, foi implementada na Constituição Federal, do artigo 194, a assistência social é inserida como uma das políticas no âmbito da Seguridade Social, estando disciplinadas pelos artigos 203 e 204 da Constituição. Atualmente, foi sancionada uma medida provisória número 1061, de 9 de agosto de 2021, no qual institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil e dá outras providências. De acordo com o que foi tratado a seguir, quais são essas políticas que podem ter acesso a essa população através do CadÚnico? Segundo os projetos e programas ofertados pelo CRAS, podemos ter acesso à tarifa social de energia elétrica, ao benefício de prestação continuada, ao auxílio inclusão, ao programa de erradicação do trabalho infantil, à isenção em taxas de provas de concurso público e afins, cursos profissionalizantes, carteira do idoso, ID Jovem, programa de apoio alimentar, serviço de proteção e atendimento especializado à família e indivíduos.
serviço de convivência familiar e fortalecimento de vínculo, programa Criança Feliz, Primeira Infância. Sobre os serviços, programas e projetos salientados a seguir, conforme já abordado, deve sempre estar atento ao seu CRAS, se ele atende esse programa ou não. Nos serviços ofertados pelos CREAS, nós temos o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, o Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiências e Idosas e suas famílias, o Serviço Especializado de Abordagem Social. Sobre a fase 6, de participação na elaboração do projeto de REURB, esta etapa corresponde ao projeto de regularização fundiária, no qual também, sobre esse projeto, já foi tratado em vídeo anterior. E hoje, as moradores e moradoras devem participar, contribuindo com o que pode ser melhorado por meio de obras públicas e serviços que devem conter no termo de compromisso e no cronograma de obras, e que será pactuado com a população. Essas contribuições podem ser realizadas a partir de reuniões específicas na área através de oficinas de cartografia social, rodas de conversas e visitas técnicas. O objetivo desta fase é ter a percepção de que as pessoas esperem do resultado do projeto de regularização fundiário. Segundo os artigos 35 e 36 da Lei 13.465, os pontos podem ser discutidos com a comunidade: mobilidade, acessibilidade, equipamentos, realocação de edificações, entre outros. É importante destacar que em REURB-S, as obras obedecem às exigências de infraestrutura essencial mínima definidas em lei, como abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotamento sanitário, rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem quando necessário, e outros equipamentos a serem definidos pelos municípios em função das necessidades locais e características regionais. As melhorias urbanísticas da REURB serão materializadas em termos de compromisso, que será registrado em cartório ou por outro instrumento legal que tratará das demandas sociais para a fixação dos moradores nas áreas regularizadas, como, por exemplo, pelas zonas de interesse social. As zonas de interesse especial de interesse social, de acordo com o Estatuto das Cidades, correspondem às zonas urbanas específicas que compreendem as áreas públicas ou particulares já habitadas, ou a serem habitadas por população de baixa renda, prioritariamente destinadas à habitação de interesse social. A instituição legal das ZEIs deve ocorrer no âmbito municipal, preferencialmente através dos planos diretores, visando ao cumprimento da função social da propriedade, em consonância com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade. A Lei 13.465, ao tratar sobre as ZEIs, no seu artigo 18, prevê que o município pode instituí-la como instrumento de planejamento urbano. As ZEIs podem contribuir para promover as mudanças no espaço urbano e envolver a população na implementação e manutenção de seus territórios, para além do que foi incorporado no projeto de REURB, no seu termo de compromisso. A discussão para incorporação das demandas para o projeto social será realizada após o projeto de regularização fundiária, no âmbito do projeto de leis de ZEIs, onde é permitido definir parâmetros diferenciados relacionados aos atributos edilícios e de infraestrutura, bem como priorizar determinados investimentos em infraestrutura não contemplados no projeto de REURB. Ela pode ser estabelecida por lei ou decreto, conforme determina a legislação de cada município. Caso a instituição de ZEIs demande modificação do plano diretor, deverão ser realizadas audiências públicas com a população e o que pode ser discutido nas ZEIs, e o pagamento de IPTU em áreas de objeto de REURB. A instituição de ZEIs não dá tratamento tributário diferenciado para as moradias regularizadas. Se, no caso, essa demanda for identificada no projeto social, é necessário a aprovação de uma legislação municipal específica para a criação de um programa de incentivo tributário para a regularização fundiária de interesse social, que poderá dispor sobre
autorizar a remissão e anistia dos débitos tributários relativos a imóveis e loteamentos aprovados em processos de REU-BS, instituir descontos e isenções por prazo determinado para o pagamento de IPTU em áreas de REU-BS, e, independente da adoção das medidas acima do projeto social, poderá avaliar se os moradores regularizados não podem se beneficiar de alguma isenção já existente na legislação municipal, através da análise individual da situação de cada família, mas que não abrangerá as situações já inscritas em dívida ativa municipal. E quais são a estrutura mínima sugerida para a elaboração deste projeto social? Deve ser identificada a área de intervenção, deverá ser feita a caracterização da área, a identificação da equipe técnica, a caracterização da população beneficiária, a caracterização socioeconômica, quantidade de moradores, condições habitacionais, composição etária, chefes de famílias e a renda daquelas famílias, os objetivos geral e específico deste projeto social, a metodologia a ser aplicada, a realização e o cronograma das atividades, o orçamento previsto, a avaliação deste projeto, que deve ser contínua, as recomendações e também os seus anexos. E alguns pressupostos para nortear a dinâmica das atividades e ações. A integração social é a perspectiva transversal e, ao mesmo tempo, o resultado esperado. A avaliação contínua durante a execução. A conexão entre as comissões temáticas, cronogramas de atividade compartilhado entre essas comissões. A elaboração de relatório das atividades. A natureza educativa do projeto social, ela deve ser noteada durante todo esse processo de execução. E também a organização comunitária deve ser frequente, desde o início da apresentação do projeto até o final, com a titulação e pós-titulação. É importante salientar também que é possível que existam outras políticas socioassistenciais e serviços de âmbito regional, podendo ser inseridos nas medidas de encaminhamento, tais como podem ser observadas a emissão de documentação, Vale Gás, CNH Social, de melhorias habitacionais ou assistência técnica habitacional, auxílios para famílias que sofreram com enchentes ou alagamento através da Defesa Civil, isenção de IPTU e dentre outros.